Vini, que é o nosso, a gente chama ele de Yang Leon, né? Que é o que mais fala aqui quando ele tá na live, sabe, gente? É aquele pessoa que mais É fala. o nosso novato. O É o nosso. nosso Hulk. Isso. Ele falou, ele mora no Nordeste, né? Ele mora em Fortaleza, né? Que o Vini mora? Fortaleza, Fortaleza. Fortaleza. O Vini mora em Fortaleza. E aí, por isso que ele é sobrinho do Ciro Gomes, gente, faz sentido. Mas aí, ele foi um dos que falou que quando ele começou a entender o que era luta livre, né? Ele particularmente nunca tinha ouvido falar o termo telecat. Ele até falou assim, eu prestei bem atenção na frase que ele colocou lá no grupo, ele falou assim, os mais velhos, eu nunca vi os mais velhos falando telecat, né? E aí eu vou jogar lá pro sul, pra outra pontinha do país, ô Robert, você ouvia seus mais velhos falando telecat? Eu ouvia muito, meu avô me contava muito, principalmente aqui em Pelotas, porque era uma das cidades que o Ring 12 vinha seguido. Então meu avô falava, os amigos do meu avô, meu pai me falava muito. E uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando eu ganhei um computador lá em 2004, 2005, antes mesmo da WWE vir ao Brasil, tipo, com SBT, né? Foi o Telecat. E, então era poucas coisas que tinha, era mais meu pai contando do Ted Boy, Verdugo, já puxando mais pra cá, o Scaramucci, Cigano Stinner, Uhum. Paulo Atlas. Então, era um. Eu ouvi muito, meu irmão ouviu muito, e porque todo mundo se juntava na época, tinha uma televisão só nos bairros aqui em Pelotas, então todo mundo se juntava para ver aquele programa específico do Telecat. E eles conseguiram passar pra gente muitas coisas. Meu avô passou pro meu pai passou pra mim. Eu espero passar pro meu enteado e pro meu filho. A palavra telecat não é feia. Não é feia. É origens. E a gente não pode se distanciar da origem que a gente tem. O que eu Certo? acho mais. O Pode que eu continuar, acho pode continuar. mais. Pode falar, pode falar. Não, pode continuar. O que eu acho mais incrível é que em cada ponto dos estados, Curitiba também teve muito tempo. Acho que lá para cima, tipo, Nordeste mesmo, não teve esse boom tão grande como foi Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que eram os quatro cantos, assim, que eles mais visitavam. A Bahia também chegou a ter bastante, mas não chegou a ter aquele boom que teve. Pernambuco teve um também. Pernambuco, é isso mesmo. E, tipo, mas não teve um, um- um- eles não foram tão bem assim nesses estados. Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, sim, eles tiveram bastante tempo. Acho que por isso mesmo que é mais comentado por esses estados, assim, pelo pessoal desses estados. Inclusive o próprio Kenny que deixou no chat, os conhecimentos que eu tenho era que o meu falecido avô me contava e me mostrava em fitas que ele tinha gravado. O João, nosso JP também, um abraço pro JP, ele disse, eu sempre ouvi o termo luta livre telecat ou pro wrestling, e esse último ele acabou ouvindo bem depois. Tem muito disso, né, dessa questão também de tradição familiar, vamos dizer assim, porque eu tava conversando até com o Lê no nosso grupo da redação semana passada, que se você for falar de luta livre com uma pessoa de mais idade hoje, né, falar WWE, W, New Japan, Impact, se você falar qualquer uma dessas empresas atuais de hoje para alguma pessoa de mais idade, ela talvez não vai reconhecer. Mas por conta desse registro histórico, principalmente onde esses shows de telecast estiveram mais presentes aí, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho de Pernambuco também, o próprio Robert acabou e o Ayrton também acabaram falando aqui, se a pessoa citar o termo telecat, essa pessoa que tem mais idade, ela já vai automaticamente reconhecer do que ela realmente está falando. Ela vai ligar o nome ao assunto, vai trazer algumas lembranças, vai trazer alguns registros. E a parte importante dessa preservação, vamos dizer assim, do nome Telecat, porque esse nome ele deve e merece ser
exaltada até hoje, é muito por conta disso. De um período que estava em bastante ascensão na televisão brasileira, e ainda mais com a popularização da TV aqui no Brasil, né, gente? E é uma parte ali que já é trazida de muitos anos, e que empresas como a FWE, como a CFW, como a BWF, como muitos outros aqui na luta livre nacional, tentam manter essa tradição hoje, né? Eu particularmente, eu acho que eu nunca contei essa história em lives. Peraí, senão eu choro. Porque quando a WWE, o SBT começa a passar a WWE no Brasil, eu tinha uma ligação muito forte com meu tio, né? Quem me acompanha sabe disso. Então tudo que era, entre aspas, esporte, tudo que era... enfim, ele assistia. Então eu passei a assistir por causa dele. E ele, quando começou a passar a WWE pela SBT, né, naquela época, lá em 2008, ele começou a falar, ele falou, caraca, isso é o Telecat, isso aí quando eu era menino e tal, e tinha uma múmia, e tinha um negócio de limão, e assim ele foi me contando. Então acho que isso que você falou, Celo, é bem verdade, sabe? A gente tem o Telecat hoje, é uma memória afetiva das pessoas mais velhas, né? E realmente hoje, se você não falar Telecat, quando você quer explicar o que você está assistindo para alguém mais velho, realmente essa pessoa não vai associar, né? E eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Porque... a Ju aqui do Elas Que Lutem, tá aqui no chat, mandou boa noite pra gente. Boa noite, Ju, abraço. Inclusive, escutem Elas Que Lutem, fez um ano aí recentemente, parabéns pra Júlia, pro Felipe, pro Caio também, pra turma toda do Elas Que Lutem. E o Último Gás Podcast, outro podcast também muito importante aqui na nossa comunidade. Rafa Luque, um grande abraço pra você também, meu querido. Comentou, Telecat sim. Telecat sim. Eu quero passar também essa questão de resgate familiar, resgate tradicional também, pro Daniel e pra Dai, pro Death Rider também, pra Angel Blake. Vocês também conheceram muito a questão da luta livre também por conta de esse resgate histórico, né? Eu imagino que no próprio caso do show da Tabata, ele também teria uma recordação muito forte do período que a WWF esteve em transmissão na Manchete, né? Que era o Super Cat. E também tinha muito envolvimento do Telecast, até porque aqui no Brasil, quem fazia os comentários era o grande Bob Léo, pai do Bob Jr. aí da BWF, né? Então tem de uma forma, assim, querendo ou não, tem uma certa ligação, né, gente? Então, eu mesmo, assim, por incrível que pareça, eu fui conhecer, pra verdade, Telecat em 2012, 2013, quando comecei a lutar, né? Porque eu sou a geração 2007, 2008 do SBT, né? Aquela que, nossa, olha que tá legal, os caras se jogando em cima do outro, que legal, olha o Undertaker ali. Porque naquele período eu não sabia que era Undertaker, chamava de Van Helsing, né? Puta, era inocência ali, né? Mas quando eu comecei a treinar, eu mostrei pra minha mãe quem era o Nino Mercury, né? Por causa que o Nino Mercury todo mundo sabe, né? Que é os antigos também da luta do Telecat, que foi treinada pelo Ted Boy Marino, né? Sim. Ali, a partir disso daí que eu fui buscar o que era o Telecat, né? E com essa busca minha, a minha mãe mesmo falou assim que se minha avó, que eu nunca conheci da parte de mãe, estivesse viva, ela sempre estaria comigo em todos os shows porque ela amava o Telecat. Você entende? Essa é uma experiência que quando minha mãe me falou assim, foi uma coisa que me doeu, né? Porque é legal você estar lutando e ter sempre um familiar assim te torcendo no 100%. E de começo a minha mãe odiava. Porque eu voltava roxo pra casa, nossa senhora, ela me catava a pau, né? Mas, tipo, ela sempre falava, se minha mãe tivesse viva, Daniel, ela te acompanhava em todos os shows que você ia fazer. Porque ela acompanhava desde, tipo, naquele período que ela era jovem, o Ted Boy Marino, né? Que eu acho que é o galã de todas as nossas vozes, né? Mas, tipo, a experiência em si comigo com o Telecat foi a partir de quando eu comecei a treinar. Porque, de contrapartida, de todos, assim, eu conheci mais a BWF, que era no período, né? Mas quando eu tive o primeiro contato com o Michel Serdan, que eu acho que nós vamos recapitular isso aí do Telecast na Record, quando foi muito... Eu acho que ali foi o auge maior da luta livre ali na Record.
eu tive que entender o que era o telecat, entendeu? Eu tive que literalmente estudar. Porque eu tava fazendo parte de uma equipe que literalmente preserva isso. Entendeu? A Gigantes do Ringue, assim, quando eu entrei, tipo, com WWE na cabeça. Quando fui fazer as minhas primeiras lutas com o Michel, que era round, ainda é. Pô, é uma coisa, um outro mundo, é uma outra percepção do que é a luta livre no Brasil, sabe? Por causa que, como eu falei, eu fui geração da WWE, eu já sei como que era, já vi como que era. Quando eu entrei no Gigantes do Ringue e eu vi o sistema como que era ali dentro, pô, de começo foi assustador. Mas quando eu entendi que era o Telecat, a sua história em si, aí que eu comecei a compreender o que faz pra gente que literalmente vive nesse mundo de luta livre, você entende? O fato histórico, né? Uhum. Por isso que toda vez quando eu falo com alguém de telecat, assim, eu falo, sou lutador de telecat, o povo já assemelha, Michel Serdan, o Ted Boy Marino, isso aí mesmo. O povo já vai mais de boa. E sempre, literalmente, todas as pessoas que eu falo que, eu pratico telecat, eles sempre falam a experiência que teve com esse esporte. Por isso que quando muitos falam que, tipo, o telecat é uma coisa ultrapassada, o telecat é uma coisa, tipo, ver um retrocesso, é uma coisa. Eu falei, gente, vocês não sabem que isso foi o marco histórico para hoje nós estar falando disso aqui. Entendeu? Eu sempre falo assim, que, pô, mano, se não fosse pela telecat, a gente não estaria nem aqui. Entendeu? Não podia estar falando de WWE, mas era uma coisa muito sem emoção. Porque é uma coisa como a Tabitha falou, sabe? É uma coisa que ativa uma parte emotiva na nossa mente, no nosso coração. E isso é o Telecat, eu acho que a missão dela que teve tipo, umas décadas pra cá, foi o que aconteceu. Fora também que tudo isso é uma origem nossa. Exatamente. É algo nosso. Por exemplo, tem Pro Wrestling, tem Puroresu no Japão, tem a luta livre no México, que é uma tradição, assim como o Telecat é o nosso. Por mais que hoje em dia, todo mundo acabou adaptando o Telecat para algo um pouco mais moderno, o Telecat não sai da gente. O Telecat, ele continua sendo... continua estando ali no balãozinho, no drap, na tesourinha. Então, assim, quando a gente... como até foi ressaltado, tanto o Marcelo quanto o Daniel ressaltou. Eu conheci o termo telecat em 2014, quando eu comecei a fazer um TCC, porque na época eu estava estudando educação física. E na época era muito difícil. Hoje, se eu for continuar esse TCC, é bem mais fácil, porque tem muitos artigos que dá para pesquisar. Mas na época, eu não tinha tantos recursos. Porque na faculdade que eu estudava, tinha muitas regras de onde você pesquisar, de onde você, do que você pegar. Então, eu tive uma experiência um pouco difícil nessa questão de pesquisar sobre o Telecat. E eu conheci aí. Porque quando eu conheci a WWE nos meados de 2008, eu tinha meus tios que conversavam comigo, que quando começou a passar a WWE acho que era no sábado, 3 horas da tarde, né? Quando começou a passar, eles falavam, ali, olha só, eu conheço aquilo ali, das Gigantes do Ringue, e falavam o nome mais das equipes. E eu nunca liguei pra isso. Então, na época eles falavam, né, que era o The Rock. Eu conhecia só o The Rock, Hulk Hogan, eu conhecia eles mais pelos filmes, não era pelo esporte em si. Quando eu vi que, por exemplo, na época eu gostava pra caramba do The Rock, quando eu vi que era ele, que ele fazia isso, eu falei, caramba, meu, isso é legal. Então hoje, o Telecat mesmo, eu conheci o termo mais em 2014, partes eu queria entender isso, e querendo ou não, era um termo que eu precisava explicar conforme eram as regras do TCC. Foi difícil pra caramba. Infelizmente eu abandonei a faculdade, mas o TCC tá bem guardadinho, vai que um dia eu volte e esse vai ser meu assunto. Mas é como quando eu comecei também a praticar, que na época era o backyard,
backyard wrestling, ninguém também conhecia esse termo, como era o pessoal que lutava, tipo, na grama, lutava no colchão, em tatame. Mas se a gente chegasse e falasse, eu faço aquilo ali, o telecat, o pessoal olhava e falava, caramba, sério que você faz isso? Eu assistia, meu tio, minha avó, minha mãe. Tanto que quando o meu primeiro show de luta livre brasileira foi um show em Votorantim, que na época eu morava em Sorocaba, como eu estava em conversação tanto com muitas das equipes como a BWF, Gigantes do Ring, até a Braluli, né, que é do Trovão, eu estava em conversa com eles para me ajudar nesse TCC. E surgiu o convite de eu ir assistir um show da BWF em Votorantim. E eu fui eu, minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe a gente conversou com o Rurik, que na época era o Beto Anjo Louro, porque a minha mãe era muito fã do pai dele. E eu não fazia ideia disso. E na época a gente não sabia que o pai do Rurik tinha falecido, acho que fazia uns 4 anos na época. Então, e a partir daí eu comecei a entrar mais nesse mundo. E conforme foi passando os anos, eu também fui vendo a importância, vendo o limão no olho, que é uma marca registrada nossa, que é o base, né? Que é o Rio passando limão no olho do mocinho para poder ganhar sujo. Então, conforme foi passando esse tempo, pra gente que tá aqui, pra gente que tenta mostrar que o telecat realmente a gente tá ali no ringue, a gente tá levando o nome do telecat ali, sem tirar qualquer crédito do Pro Wrestling, do Puroresu, da Lucha Libre. A gente não tenta fazer isso, a gente tenta mostrar para todos que essa é o nosso legado. A gente leva o Pro Wrestling, leva o que quiser, mas no Brasil o telecat, querendo ou não, é o nosso estilo. Como eu até falei no começo, cada lugar tem o seu estilo. Então, por que aqui não pode aceitar isso? Aqui só por causa do nome? Olha, eu não sei, eu posso estar muito enganada, porque uma das minhas pesquisas para o TCC, se eu não me engano, na época que começaram a pensar na criação do TCC, se eu não me engano, um dos primeiros nomes era o Cat. Então, tanto que eu e o Daniel, a gente conversando sobre isso, a telecat, pode vir de TV, e o cat da luta em si, entendeu? Então juntou esses dois, conforme foi crescendo na TV, conforme foi tudo crescendo, e juntaram esse termo e criaram um termo nosso. Tanto que, se eu não me engano, na França, que tem o lutador brasileiro Tayel, lá, a maioria das equipes lá é cat. Então, por que por fora é bonito, é legal, mas quando chega aqui no nosso, que querendo ou não é uma tradição, é um nome ruim? Às vezes é uma coisa que a gente... muitas perguntas que a gente se compara. Lógico, o pessoal é novo, não vai entender muito isso. Mas pra gente que tá no meio, que tá vivendo isso, que tenta levar o nome do telecat à frente, independente de qual estilo que a gente esteja seguindo, é ruim ouvir que a nossa tradição é ruim.